Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à palestra Empreendi. E agora? Como vender se não sou vendedor? Então essa palestra, imagino que se você está aqui comigo, imagino eu que você esteja pensando em empreender ou já iniciou o seu processo de empreender. Eu imagino que você está focando em algo que já faz muito bem e, logicamente, pensando em rentabilizar essa habilidade. Muitas pessoas que empreendem têm dificuldade de se ver como empresário, de se ver como vendedor. O empreendedor é o visionário, ele cria, ele sonha, ele projeta, ele planeja. Então ele cria e sonha o seu produto, que vai ser uma maravilha, e deve ser, imagino que o seu produto também seja uma maravilha. Muitas vezes esse empreendedor ele é até incentivado pelos amigos, Por que você não ganha dinheiro com isso? Você cozinha tão bem, ou você faz essa atividade tão bem. Então a pessoa, de tanto ouvir esses incentivos, ela vai e começa a empreender, a criar seus produtos. E isso é ótimo. Precisamos de mais empreendedores no nosso país. Contudo, muitos empreendedores talvez não tenham a visão do empresário, que é a sustentabilidade do seu negócio. Tampouco a de vendedor. Alguns ainda olham torto para essa ideia de eu sou vendedor, eu estudei tanto, ou eu trabalho, eu produzo isso para ser vendedor, mas há um segredo. Sem vendas não há negócios. Então, nesta palestra, nós vamos ver conceitos importantíssimos para que você aumente suas vendas e dobre e até mesmo triplique o seu faturamento e vendas, ainda que você não seja um vendedor profissional. Então, afinal, sem clientes, não há vendas. Sem vendas, não há receita. E, consequentemente, meu amigo, minha amiga, sem receitas, não há empresa. Então, você acha que é importante aprender esses conceitos que vão garantir o sucesso e a sustentabilidade do seu negócio? Vem comigo! Permita-me apresentar para você. Eu sou a Solimar Silva, diretora da Arete Coaching, empresa especializada em treinamento, desenvolvimento e coaching para indivíduos, equipes, líderes e empresas. Eu sou doutora em Linguística Aplicada pela UFRJ e mestra em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio. Eu sou escritora com vários livros literários, pedagógicos escritos, e eu fui sócia-diretora da Cefap, Formação e Aperfeiçoamento Profissional, por 18 anos. Eu estou aqui nessa palestra para ajudar você, que é pequeno empreendedor, uma pessoa que está tendo uma ideia agora ou que está começando a colocar a sua ideia para o mercado, para que você possa desenvolver técnicas eficazes de vendas, ainda que você não seja vendedor. Você prestou atenção que eu falei que eu sou professora e escritora? Então aqui são algumas das minhas publicações. Tem algo talvez mais desafiador para vender do que livro no nosso país? Não, estou exagerando, possivelmente tem coisas mais desafiadoras, mas é livro que a gente sabe que é um mercado bem restrito e um pouco desafiador. Mas ainda assim, eu obtive sucesso, Tanto que eu tenho mais de 10 livros publicados e os vendo. E eu quero justamente compartilhar algumas das técnicas e ferramentas que me ajudam no meu dia a dia a ter sucesso. Eu também quero que você tenha sucesso na sua área, no seu negócio também. Então, gostaria de apresentar também para você um pouco da Arete Coaching. A palavra arete é de origem grega e significa adaptação perfeita, excelência, virtude. Ou seja, é uma palavra que expressa o conceito grego de excelência, ligado à noção de cumprimento do propósito ou da função a que um indivíduo se destina. É perfeição ou virtude de uma pessoa. Quando uma pessoa está usando ao máximo o seu potencial em harmonia com suas forças de caráter e virtudes, seus talentos, seu senso de propósito e missão, ela obtém resultados muito mais efetivos. Eu gostaria que você tirasse um tempinho agora para pensar em qual é seu propósito maior, qual é a missão do seu negócio. Ainda que ele seja embrionário, ainda que seja pequeno, mesmo que ele já esteja até se desenvolvendo há algum tempo, qual é a missão dele? Como o seu potencial máximo pode fazer com que você obtenha resultados mais efetivos na sua empresa. Então, aqui na Arete, a nossa missão é elevar ao máximo o potencial e o resultado das pessoas por meio da excelência em programas exclusivos de treinamento e coaching, alavancando a performance e a realização de pessoas, equipes e empresas. E você? Qual é a sua missão? Você está pronto para sair daqui dessa palestra com mais ideias práticas de como alavancar as suas vendas, vivendo essa missão, esse propósito que você tem? Então, está pronto para começar?
Pega papel e caneta, que nós vamos fazer uma atividade prática agora, tá? Muitas vezes eu recebo pequenos empreendedores na área ET e eu os desafio a me contar em 30 segundos o que eles fazem. Nossa, muita gente leva um choque. Como assim? O que eu faço? Eu sou contador, eu sou professora, eu sou consultora de beleza. Não preciso nem de 30 segundos para falar o que eu sou. Mas o desafio é você criar um comercial. Pense num comercial de 30 segundos. Se você só falar que eu sou professor, ou sou contador, ou sou engenheiro, qual o impacto dessas apresentações em quem está te ouvindo? Se você estivesse diante de um cliente potencial que você está há anos sonhando em fechar um contrato com eles, fechar uma parceria, como você se apresentaria? Então pause o vídeo um pouquinho e escreva por uns 2 minutinhos como seria a sua apresentação perfeita de 30 segundos. Eu vou compartilhar com você algumas das minhas respostas para essa pergunta. O que você faz, Solimar? Claro que vai depender com qual cliente eu estou conversando, qual o objetivo que eu quero atingir com essa conversa. Então, por exemplo, eu posso dizer: eu auxilio pessoas a assumir o controle de suas vidas e resultados, identificando suas forças e fraquezas e potencializando suas forças por meio de estados emocionais positivos e estabelecimentos de estratégias, metas e ações organizadas. Uma outra coisa que eu posso dizer é: eu inspiro as pessoas a desenvolverem o seu melhor para alavancar as suas carreiras, ensinando a elas como construir seus próprios mapas para a sua carreira, com uma metodologia em 5 passos. Percebe que a pessoa fica curiosa? Quais são esses 5 passos? Que mapas são esses? Eu também posso falar, por exemplo, para você que está assistindo a minha palestra, eu ajudo empresas a aumentarem a sua lucratividade por meio de programas de treinamento e coaching para líderes e equipes, a fim de que otimizem seu tempo, foquem em resultados, exerçam liderança positiva e aumentem suas vendas. Ou por fim, eu posso dizer: eu contribuo com pequenos empreendedores para minimizarem seus riscos e aumentarem as oportunidades de sucesso de suas empresas, ajudando-os a estruturar seu modelo de negócios, avaliar cenários, desenvolverem sua liderança e criarem seu planejamento estratégico. Percebam como eu foco no resultado do que eu faço? O que e como eu faço, esses são meios para atingir esses resultados que os meus clientes buscam quando me procuram na área ET. A minha missão tem a ver com o que o meu cliente precisa. Não é para resolver um problema meu, mas para resolver uma necessidade do meu cliente. Então, o que você faz? Talvez você tenha já escrito, espero eu, tenha usado aquele tempo, pausa o vídeo agora e faça, não deixa de fazer, porque essa palestra ela é para que você saia com essa ferramenta pronta. Então, se não fez, pause. Se já fez, provavelmente a sua declaração de missão, o que você faz em 30 segundos, envolve exemplos como esses aqui. Eu auxilio mulheres a elevarem sua autoestima e evidenciar a beleza por meio de minha consultoria em cosméticos. Ou proporciono memórias afetivas com meu trabalho em fotografia ou com animação em festas, por exemplo. Ainda promovo encontro entre famílias e amigos em momentos felizes, com meus doces, bolos ou atividades que eu proponho com família. Por fim, um outro exemplo, eu amplio o conhecimento de mundo das pessoas por meio da aprendizagem de uma língua estrangeira, ou amplio o conhecimento de mundo das pessoas por meio dos pacotes de viagem que eu ofereço. Percebe a diferença? Então, como está o seu comercial de 30 segundos? Olha, não adianta só pensar nele e achar, tá tudo aqui. Tem que colocar no papel. E quando a gente escreve, a gente começa a treinar e começa a melhorar. Então, meu desafio é: qual é o impacto que você pode causar na próxima apresentação? Por que o seu cliente te contrataria? Você já percebeu que ao criar uma apresentação poderosa, esse comercial de 30 segundos, você já está exercendo o poder de vender você mesmo? Seja a sua imagem, a sua empresa, o seu negócio, sua competência. Então, vamos parar um pouco e pensar: o que é vender? Responde aí no papel, fale comigo. O que é vender para você? De acordo com Brian Tracy, vender é um processo de convencer uma pessoa que o seu produto ou serviço é de maior valor para ela do que o preço pedido pelo produto. Então, minha pergunta é: o seu produto ou serviço, ele tem um valor maior do que o teu cliente está pagando? Eu vou dar um exemplo. Os meus serviços de coaching de negócios, eles têm um valor muito maior do que o preço pedido por eles.
Por exemplo, eu tenho clientes que aumentaram as suas vendas em 120% ou triplicaram o faturamento em apenas 3 meses. Então, como dizem, eles mesmos dizem para mim que o dinheiro do processo de coaching foi bem empregado, porque gerou dividendos, gerou muito mais de renda para eles do que o valor que eles pagaram. Então, essa é a sensação do seu cliente. Quando ele compra o seu produto ou o seu serviço, ele sente que está fazendo um ótimo negócio? Talvez alguns de vocês estejam assistindo e falando assim: ah, Solimar, você tem cara de vendedora, você parece uma vendedora, você nasceu vendendo. Não é assim não. Eu quero desmistificar isso, de que você não é um vendedor ou vendedora. Vamos lembrar que 80% do trabalho de um vendedor tem a ver com a sua atitude. Apenas 20% está ligado à sua aptidão. Então, você pode desenvolver. Você pode, como você está fazendo agora, assistir esse vídeo. Você assistindo essa palestra, você já está começando a ver técnicas, ferramentas que podem fazer com que sua aptidão melhore. Mas 80% é a sua atitude. Vejamos como você, empreendedor, pode ter um desempenho superior em vendas, ainda que você não tenha feito um curso de vendas antes. Então, se você tem um produto bom de verdade, falta apenas o quê? Seguir 4 atributos, desenvolver 4 atributos, que são ter uma missão motivadora e objetivos claros, desenvolver flexibilidade psicológica, manter o foco constante e empreender ações eficazes. Vamos agora passo a passo ver cada um desses atributos e como você pode desenvolvê-los. Uma missão motivadora te faz responder diariamente a seguinte pergunta: de que modo as atividades que eu vou fazer hoje contribuem para que eu atinja meus objetivos? Então, se você tem uma missão forte, a cada dia você vai focar nessa resposta, vai focar em se perguntar onde as suas atividades estão te levando, se elas estão contribuindo para você alcançar seus objetivos. E isso vai te ajudar, inclusive, na área de vendas, porque você também tem objetivos para que mais pessoas conheçam o seu produto e serviço, mais pessoas possam se beneficiar do que você tem a oferecer, não é verdade? Além disso, o segundo atributo fala da necessidade de desenvolver uma flexibilidade psicológica. O que é isso? Nada mais é do que lembrar que nós vamos lidar com objeções, vamos talvez até nos sentir rejeitados. Puxa, a gente preparou aquele produto, aquele serviço com tanto carinho, como assim a pessoa não quer? Mas a rejeição não é para você, não é diretamente, então por isso que a gente precisa separar a rejeição ao produto naquele momento da rejeição pessoal. E assim a gente vai ter uma flexibilidade mental maior. E claro, vamos lidar com diversas pessoas, pessoas diferentes. Vamos receber feedbacks negativos e que talvez serão importantes para que a gente possa crescer e melhorar o nosso serviço, o nosso produto. E também ter flexibilidade psicológica para mudar a rota de ação quando necessário. O terceiro atributo é foco. Importantíssimo, Foco é concentrar sua atenção em uma meta ou um objetivo, estabelecendo prioridades e mantendo-se organizado. Se nós fizermos nosso trabalho sem nos concentrarmos nas ações ou nos resultados desejados, facilmente a gente pode se distrair, qualquer coisa ao nosso redor, tarefas menos importantes vão chamar a nossa atenção e a gente vai acabar deixando a tarefa pela metade. Quantas vezes você sentou no seu computador para mandar aquela proposta para um cliente potencial, mas aí você viu uma notificação no Facebook, o seu WhatsApp fez um barulhinho, você pegou o celular e depois você nem lembrava mais o que você ia fazer, não é verdade? Então, focar é você ter em mente o que é importante, que está realmente contribuindo para a sua caminhada rumo ao sucesso. Já que estamos falando de ação, há 3 parâmetros ou características de uma ação eficaz. Uma ação eficaz precisa ser consistente, persistente e orientada para resultados. Outras vezes eu vejo pessoas se movimentando de um lado para o outro. Elas estão em ação, porém agindo sem parar, mas sem considerar seus objetivos. Às vezes a pessoa determinou que quer algo, mas as suas ações estão levando-a para a direção contrária, ela nem está percebendo e está no ritmo frenético, sem perceber que ali não vai adiantar, ela não vai alcançar seus objetivos. Ou ainda, elas começam a agir em determinada direção correta, mas não persistem. A gente tem que lembrar que no percurso de um empreendedor, principalmente pequenos empreendedores, vai ter muito obstáculo, vai ter muito desafio. E se a pessoa começa a desistir, ela não persiste, ela também não vai alcançar o sucesso que tanto almeja.
Percebemos assim que fica claro que as nossas ações têm que estar combinadas com os nossos objetivos. Por exemplo, suponha que eu determinei uma ação de ligar para 3 possíveis clientes hoje, 3 pessoas. Qual é o meu objetivo com essa ligação? Possivelmente eu posso dizer que ao ligar para 3 pessoas eu pretendo pelo menos tirar como resultado um agendamento de reunião. E nessa reunião eu posso tirar como resultado, por exemplo, que eu tenha mais indicações, que eu consiga apresentar uma proposta por escrito e assim por diante. Ou seja, minhas ações têm que ter objetivos claros ligados a elas. Ainda falando sobre ações, convém lembrar que uma ação consistente, ela está vinculada a seus interesses maiores, à realização de seus planos. Quanto à consistência e persistência, é necessário autodisciplina para realizar mais em nossas vidas e, claro, em nossos negócios também. A continuidade de uma ação requer disciplina porque nós vamos precisar cumprir prazos, persistir, substituir comportamentos negativos por positivos, fazer sacrifício e até adiar gratificações imediatas em troca de uma satisfação mais duradoura e de a conquista dos nossos objetivos. Então, por isso que é importante a gente começar a praticar autodisciplina e isso vai se reverter também na nossa área de vendas. Então, já que a gente estabeleceu com uma clareza a importância e a possibilidade de desenvolvermos atributos que vão aumentar a nossa atitude e a nossa aptidão para vendas, criando assim um alicerce firme para a gente alavancar as vendas, nessa próxima parte do vídeo nós vamos conhecer um pouco esse processo, como ele se dá na prática. Aqui na imagem nós vemos um modelo antigo de vendas. Basicamente o vendedor visitava a pessoa, se apresentava e dizia algo mais ou menos assim: oi João, sou José, da firma tal, como vai, tudo bem? Você é o responsável pela compra de toners para a máquina de Xerox aqui na empresa, não é? Estou com um novo produto no catálogo que você vai ficar impressionado. Daí, ele fazia uma apresentação maravilhosa, colorida, com material impresso caro, catálogos bem feitos, e em seguida passava a maior parte do tempo, como você pode ver, os 40% restantes do tempo, tentando fazer várias formas de fechamento até tirar o pedido. Mas esse modelo está ultrapassado. Muita gente ainda utiliza até hoje e geralmente são aqueles vendedores taxados de chatos, que ninguém quer. Então, acho que nós também não queremos ser um deles, não é verdade? Vamos ver agora o novo modelo de vendas. Percebemos aqui que a pirâmide se inverteu, não é verdade? Gastamos 70% do tempo entre a criação de relacionamentos fortes e levantamentos das reais necessidades dos nossos clientes. Só então é que conseguimos conectar nossos produtos e serviços com essas necessidades e apresentamos como podemos auxiliar, como podemos solucionar o problema do nosso cliente. Por fim, fica muito mais fácil fecharmos o negócio e gastamos apenas agora 10% do tempo nisso, pois o foco foi exatamente a necessidade que o cliente tem. Ao construir relacionamentos, estamos falando de gerar empatia, confiança. E como que nós fazemos isso? Ouvindo mais os nossos clientes. Fazemos uma pergunta e ouvimos. Depois fazemos outra pergunta e ouvimos. Devemos estar genuinamente interessados no nosso cliente, em suas necessidades reais, não o que nós supomos ser bom para ele. Assim, ao entender as necessidades dele, eu consigo verificar em que pontos eu posso atender a ele, as suas necessidades, e ser ética o suficiente até para indicá-lo a outra pessoa, a outro fornecedor, a outro prestador de serviço, caso o meu produto ou serviço não o atenda naquela necessidade, naquele momento. A apresentação torna-se importante apenas para que o meu cliente veja de que maneira o meu produto ou serviço se conecta com as suas necessidades, as necessidades que eu já levantei anteriormente. Ele começa a perceber que eu realmente o ouvi, eu realmente estou interessada que o que ele está trazendo para mim de problema possa ser solucionado mesmo. Daí o fechamento trata-se de combinarmos onde, como e quando será melhor a entrega do produto ou a realização do serviço. Então é importante, logicamente, você conhecer técnicas de fechamento de uma venda. Mas o que eu quero dizer é que o tempo maior deve ser gasto justamente nas 2 primeiras partes. Então, na sua opinião, se você, a partir de hoje, focar nesses 2 primeiros pontos do processo,
o relacionamento e o levantamento de necessidades, você escutar o seu cliente. Você vai conseguir obter informações mais detalhadas dos seus clientes e assim poder servi-los melhor? Então, só recapitulando esses 4 passos: confiança, necessidades, soluções e fechamento. No que se refere à confiança, sem ela nada feito. Se o nosso cliente não confia em nós, na nossa empresa, no nosso serviço, você não consegue os passos seguintes, você vai estar fazendo uma forçação de barra. E no que se refere à identificação de necessidades, esse é um passo importante, é fazer perguntas, né? Ter atenção, ter interesse, perguntar bastante e ouvir muito. Porque nós vendedores, às vezes, a gente já tem a solução para todos os problemas, mas se você não sabe o problema do seu cliente, você não tem realmente a solução. E na apresentação, você precisa mostrar ao seu cliente que as necessidades que ele busca suprir podem ser supridas com o que você tem a oferecer. Você vai atender. Então, você vai apresentar apenas os elementos que o cliente potencial mostrou, demonstrou e apontou na fala dele que eram relevantes para ele. Vai cortar qualquer coisa da apresentação que não tem o foco no que o teu cliente está buscando. E, por fim, você precisa, obviamente, obter confirmação e comprometimento. Você precisa fechar a venda. E você faz isso perguntando: até aqui faz sentido? Era isso que você tinha em mente? Para que você possa cada vez mais conduzir esse processo de vendas ao que você também almeja, que é o fechamento dela. Então, atenção! O grande pulo do gato das vendas é: as pessoas não gostam que algo seja vendido para elas. Leia-se como empurrados, Ninguém gosta disso. Elas gostam de ser ajudadas a tomar decisões inteligentes, decisões de compra que vão satisfazer necessidades delas. Elas não querem se sentir nem por um minuto sequer que estão sendo persuadidas ou manipuladas a fazer algo que pode ir contra seus interesses. Em resumo, vender é ajudar as pessoas. Por outro lado, também é importante que nós qualifiquemos os nossos clientes, que nós possamos ter ideia de quem ele é. Você já aprendeu que vender é 80% sua atitude, Viu também que é necessário criar relacionamentos fortes, de confiança. Você também viu que é preciso fazer perguntas e mais perguntas para entender as necessidades dos clientes, bem como apresentar soluções para essas necessidades por meio do seu produto ou serviço. Contudo, é necessário você identificar um bom cliente para não perder tempo e energia, nem dele, nem seu. Tem muita gente que fala assim: meu sonho é vender tudo para todo mundo, mas não existe isso, não vai vender tudo para todo mundo. É importante definir o seu cliente, é importante ver se ele está no momento de compra. Só com isso definido e bem organizado é que você vai começar o primeiro passo para a prospecção. E esses atributos são os seguintes: esse cliente precisa ter uma necessidade premente pelo que vendemos. Não adianta você vender agasalho para quem já está agasalhado. Você vai precisar vender para quem precisa do seu produto ou serviço. Além disso, o teu cliente vai ter que ter clara relação de custo e benefício entre o que vendemos e o que ele pretende, o que ele deseja. Ele também precisa ter uma atitude positiva conosco. Lembra da relação de confiança conosco, com a empresa e com o produto? É também bom que nós possamos fazer uma grande venda para ele. Como assim, Solimar? Vendo balas, mas que ele possa comprar continuamente, ou que ele possa comprar balas em quantidade. Então, você fazer uma grande venda, que ele seja, numa empresa, um centro de influência. Não adianta você conversar com a recepcionista, por mais simpática que ela for, se quem decide não está nem no andar que ela trabalha, porque talvez a influência dela, ainda que seja recepcionista, está ali naquele andar que ela trabalha, você não no 10º andar do prédio. Então, você precisa identificar se ele é um centro de influência respeitado por outras pessoas naquele setor. É necessário também que ele tenha estabilidade financeira, ou seja, que ele tenha como pagar, porque nós vamos ver mais à frente no vídeo sobre objeções. Algumas objeções são dinheiro e a gente vai identificar: é uma objeção ou realmente a pessoa não tem dinheiro? Então, quando ela não tem, não adianta, ela não vai comprar por melhor que seja seu produto ou serviço. E por fim, o ideal é que o seu cliente ele esteja perto de onde você está. Imagine você ficar atravessando todo o estado ou toda a sua cidade, indo de um lado ao outro para atender um cliente, quando você poderia otimizar seu tempo atendendo o mais próximo possível. Então, liste os atributos que você julga serem necessários para o seu negócio. Por exemplo, no meu negócio de coaching para empreendedores, a questão da distância não é muito influenciadora, porque eu atendo os meus clientes via Skype. Então, a gente quebra a barreira geográfica.
E no seu negócio, qual desses aqui são impactantes e que vai te ajudar a definir melhor seus clientes? Então, tendo claro quem é realmente o seu cliente potencial, vai ficar muito mais fácil buscar por eles. Essa busca se chama prospecção, né? E você tem várias maneiras de conseguir. Você pode mapear escolas, ONGs, universidades, empresas, restaurantes, comércio, clube de diretores lojistas, hospitais, etc., lá na sua região. Você pode também buscar informações em sites de busca, sites que listam empresas, o site da própria empresa, se você já as tem em mente. Pode pedir indicação a colegas de trabalho, amigos, familiares, membros de um clube. Você também pode buscar nas suas redes sociais, grupos, amigos, conhecidos, indicações de vendas para clientes satisfeitos. Importante que ao prospectar você tenha uma meta clara do que você quer atingir. Qual o seu objetivo? Então, eu tenho uma palestra bônus para você que está assistindo a essa palestra e que você vai poder assistir logo depois. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta poderosa para que você possa aprender como organizar as informações de prospecção em uma planilha. E isso vai te ajudar a ter maiores resultados nas vendas, maior controle, maior organização. Você tem um encontro comigo depois dessa palestra para aprender como organizar e prospectar melhor e assim alavancar suas vendas. Convém deixar claro que raramente uma venda vai se efetivar na primeira visita. Seria o sonho, né? O sonho de consumo. Você vai lá no seu cliente sem avisar de preferência, ele já está lá de braços abertos falando que estava só te esperando. Mas não é assim. Daí a necessidade de ser persistente, né? E ter ações consistentes, como nós vimos um pouco antes aqui no vídeo. Pesquisas mostram que cerca de 9 em 10 vezes você será rejeitado. É triste, não é? Mas lembra assim, cada vez que você for rejeitado, você está mais perto do sim. Claro que há produtos e serviços que esse número é menor e talvez alguns mais difíceis que esse número seja maior. Essa é uma média. Mas eu costumo dizer que quanto mais eu sou rejeitada em um dia, mais bem sucedido eu estou perto de ser no dia seguinte. Então visualize o seu sucesso. Realmente organize-se. Saiba com quem falar, como falar. Use o que nós estamos falando aqui nesse vídeo para alavancar suas vendas. Então, como eu costumo dizer, rapadura é doce, mas não é mole não. Então, a gente tem que realmente persistir, porque se a gente desistir no primeiro não vai ter sucesso. Eu já tive casos de clientes que passaram meses a gente conversando, marcando encontro, trocando e-mail, até que a pessoa finalmente pôde, e simplesmente porque ela não tinha agenda antes. Se eu tivesse desistido achando que ela não queria meus serviços, eu teria perdido um excelente cliente. Lógico que além de fazer bem o seu produto, seu serviço, é necessário planejar com foco em resultados. Você precisa saber a cada dia quantas ligações eu vou fazer, quantas visitas, quais são os dias e horários que eu vou dedicar para isso. Lembrando que eu estou falando para você, pequeno empreendedor, que não tem uma equipe. Muitas vezes você tem uma eu-equipe. Você cria seu produto, você produz, você vai fazer a instalação do serviço, ou seja, você presta o serviço e você é a própria pessoa que faz a sua captação de vendas. Então é necessário, mesmo quando você está com a agenda cheia, está vendendo muito, você não deixar a prospecção cair. Então você precisa ter ações de prospecção e vendas constantemente para que você tenha sempre vendas, sempre clientes e clientes felizes com o resultado do seu trabalho. Existem vários métodos e claro que você poderá criar o seu. Esse que eu estou trazendo para vocês é uma técnica chamada 10-5-1. E eu estou trazendo essa técnica mais a título de ilustração, tá? O que acontece? Você vai fazer 10 ligações ou 10 contatos, vai obter 5 visitas, 5 reuniões ou 5 encontros e vai daí concluir uma venda. Então lembra como eu falei, é apenas um número para você ter uma ideia, você vai ter que monitorar o seu. Mas o foco aqui é, eu preciso ter contatos, quanto mais contatos eu tenho, mais possibilidades de reuniões, de visitas, de encontro e portanto mais possibilidades de fechamento. Então comece a monitorar quantos números você está precisando, quantas ligações você precisa até que você efetue uma venda. De repente você não precisa desse número todo. Atualmente o meu número está menor. Eu posso fazer 10 ligações e consigo 8 entrevistas e consigo 5 fechamentos. Percebe que eu tenho um espaço entre os números menor. Vai depender do seu produto ou serviço.
Mas a ideia da técnica é que você comece a monitorá-la para você saber o quão você está mais perto do objetivo que você traçou, da sua meta de vendas. Acabei de falar que é preciso ter metas, então essa é a primeira coisa. Mas, Solimar, se só está falando agora, é para ilustrar que sem você ter uma meta do que você quer atingir, esses números vão estar nebulosos na sua mente. Não existe quero ganhar muito, quero vender bastante, não tem isso em nenhuma planilha de custos. Os seus custos não vão ser pagos com muito ou com bastante, tem que ter valores reais. Então, defina suas metas bem claramente. Qual é o faturamento que você pretende obter este mês? Lembra que faturamento são todos os seus recebimentos antes de você pagar todos os seus custos. Ou você também pode pensar o seguinte: quantas vendas eu preciso ter para pagar meus custos? Quantas vendas eu preciso ter para começar a ter X reais de lucro? Então, ao fazer isso, você vai começar a determinar quantos telefonemas por dia você vai dar, com qual objetivo cada telefonema, quantas visitas semanais, quantas parcerias fechadas, quantas vendas feitas diariamente, quanto você quer ganhar no mês. Geralmente as pessoas que me procuram para o processo de coaching de negócios, muitas delas estão preocupadas com vendas, né? Precisam, porque como eu falei, né, se você não tem vendas, você não tem empresa, a gente falou ainda há pouco. Então essas pessoas, elas perguntam assim: Solimar, qual é a melhor técnica para vender? Eu acho que até essa altura você viu que não existe a melhor técnica, é todo um processo de trabalho árduo. É uma ferramenta simples e eu tenho certeza que você pode utilizá-la agora, nesse exato instante. Essa ferramenta é um segredo, é apenas esta palavra aqui: perguntas. Escreva várias perguntas. Tem um papel e caneta agora, o seu computador, escreva várias perguntas relacionadas a seu cliente e a seu negócio. Perguntas que você deseja fazer ao seu cliente para entendê-lo melhor na próxima visita. Perguntas que vão gerar necessidade. Perguntas que o seu cliente pode vir a fazer e você já está preparado para respondê-las. Então, sem necessidade, não há vendas. E sem a vendas, você só está nos sonhos. Você tem que sair do campo dos sonhos, do visionário, do empreendedor, para estar realmente no campo do empresário, que faz uma empresa, ainda que pequena, ainda que seja MEI, que seja você apenas, mas que seja uma empresa sustentável. Mesmo que você tenha se preparado adequadamente, até aqui, seguiu todos os passos, a sua apresentação, qualificou o seu cliente, sabe que tem que perguntar, sabe os passos, a pirâmide invertida, viu que tem que criar uma planilha de projeção, já te convidei para a palestra bônus. Ainda que você tenha feito tudo isso, inclusive criado as perguntas, certamente você vai ter objeções. Haverá objeções no meio do caminho do empreendedor, do vendedor sempre. A melhor maneira de vencer uma objeção é, logicamente, se preparar. Por isso que ainda há pouco eu falei, crie perguntas que seu cliente pode fazer e já as responda, já se antecipe. Então pense em possíveis objeções que o seu cliente poderá fazer agora para você na próxima visita. Então antecipe-se a elas, inclua já as respostas na sua apresentação. Não espere que seu cliente tenha dúvida, você já se antecipa respondendo. Então tira um momentinho agora, dá uma pausa nesse vídeo e pense, que objeções poderão ter os meus clientes potenciais? Como eu poderei estar preparado para essas objeções? E aí, sua lista ficou grande? Tem bastante objeções? Tem poucas objeções? Eu não sei quais objeções você colocou, quantas são. Tem gente que me pergunta qual é a objeção número 1. Eu também não sei qual é a objeção número 1 do seu negócio, talvez nem mesmo do meu, vai depender do cliente. Mas posso garantir que a objeção falsa número 1 é uma só. Você imagina qual é? Você tem ideia de qual a objeção mais ouvida por todos os vendedores? Eu acho que você vai acertar. É isso mesmo, preço. Ah, está caro demais. Ah, não tenho dinheiro agora. Nosso orçamento do trimestre já fechou. São muitas objeções, nem sempre verdadeiras. Então, a gente tem que aprender a diferenciar a disposição de pagar com a capacidade de pagar, porque são duas coisas distintas. Quando eu falei para você qualificar seu cliente, falei que algumas vezes ele não vai ter o dinheiro mesmo, e portanto ele não é seu cliente. Mas quando ele tem,
ou você pressupõe pelo menos que ele possa ter para pagá-lo, essa é apenas uma indisposição para pagar. E você precisa começar a criar mecanismos de diferenciar o seu produto com base em fatores que não considerem o preço. Concentrar a sua apresentação mais nos benefícios, na solução dos problemas que o cliente potencial tem, além do preço que ele realmente paga. Como eu disse antes, por exemplo, nos serviços de coaching, os meus serviços são focados em resultados. Então, o meu cliente, às vezes, faz mais de um processo. Por que ele faz mais de um processo? Porque ele viu o resultado no primeiro e ele começa a galgar e querer outros resultados, então ele me contrata novamente. Esses clientes, eles aumentam resiliência, motivação, autodeterminação, autoeficácia, energia, capacidade para tomada de decisões. Eles aprendem também a planejar, estabelecer metas, criar um plano de ação, analisar cenários, desenvolver estratégias e competências. E eles começam a monitorar marcos para ver se estão atingindo seus objetivos, marcos para as suas vendas, marcos e indicadores que eles estão no caminho. Então eles começam a perceber o real valor ao invés do preço. Então eles começam a perceber o valor do meu serviço e não apenas o preço. Então minha pergunta para você é: de que maneira você pode diferenciar seu produto ou serviço assim? De que maneira você pode distribuir, por exemplo, o valor ao longo da vida útil do produto ou serviço para que o cliente perceba como preço justo? Por exemplo, você dê um curso que seja de 2 semanas e você dividir aquele valor por 2 semanas, ele perceber que o valor não ficou tão alto assim quanto ele estava pré-julgando. Então comece a sua apresentação nos benefícios que ele recebe e não apenas no preço. Então, em resumo, hoje aqui na palestra você aprendeu a criar uma apresentação de 30 segundos e o valor, a importância dela para comunicar a sua missão, o que você realmente faz. Você também viu que 80% de vendas está relacionado à atitude e 20% à aptidão. Eu espero sinceramente que após o término dessa palestra você sinta que a sua aptidão, a sua habilidade de vender tenha se ampliado um pouco mais e você vai continuar desenvolvendo na sua vida. Atitude, com certeza, você está desenvolvendo porque você já viu as informações necessárias para seguir com confiança, com possibilidade de ajudar o seu cliente. E aí você também viu os 4 atributos necessários para um perfil bem sucedido em vendas e como desenvolver esses atributos. Nós aprendemos um novo modelo de vendas que está focado na construção de confiança, levantamento de necessidades e foco de soluções para o cliente. Aprendemos também que há atributos que devemos procurar no cliente potencial. Afinal de contas, se ele não tem necessidade do nosso produto, não vai ter venda. É necessária a nossa organização para prospectar. Lembrando que tem palestra bônus no final dessa que você pode assistir e você vai aprender como organizar uma planilha passo a passo. E por fim, falamos um pouco sobre como estarmos mais bem preparados para lidar com objeções. Então, valeu a pena? Conta para mim nos comentários, me envia uma mensagem, passe uma mensagem no WhatsApp para esse número que está aqui aparecendo para você na tela, 996719011. Eu vou gostar muito de saber se está valendo a pena participar dessa palestra. Um abraço para você e nós nos vemos no próximo vídeo.